Fala pessoal, bem-vindos ao canal Nácios. Nesse vídeo vou trazer para vocês mais um deck de personagem ou de personagens, né? Na verdade hoje vai ser uma combinação de 5 personagens para formar um deck só. Quem assistiu a série do Monsters aí conhece os 5 executivos, ou posteriormente também conhecidos como Big Five, né? Que eram 5 executivos da Kaiba Corp, que no início lá do Monster, na saga ali do Reino dos Duelistas, né? Mostra bem pouquinho sobre eles ali. Depois eles têm um arco ali dos heróis lendários, depois da saga do Pegasus, né? Depois que o Yugi derrota o Pegasus, tem uma saga ali do mundo virtual. Quem assistiu o Duel Monsters conhece, o Yugi e o Kaiba tiveram que enfrentar os 5 executivos ali na sua forma ali do dragão de 5 cabeças, né? Um duelo muito interessante ali, foi uma série muito curta ali, mas que mostrou o mundo virtual ali, explorando um pouco do mundo virtual. Os 5 executivos é composto por Gunsley, Crump, Johnson, Nesbitt e Leitcher, né? Os 5 executivos tentaram tomar a Kaiba Corporation, né? Do Seto, né? Os ali executivos do Gozabura Kaiba, né? Que era o proprietário da Kaiba Corp. E depois, lá na série do Pegasus, ali na saga do Pegasus, eles tentam utilizar o Pegasus ali para tomar a empresa do Kaiba, né? O Pegasus ficaria então com a empresa dele, né? Que é a Ilusões Industriais, e também tomaria a Kaiba Corp, né? Então assim, mas para isso o Pegasus teria que vencer o Yugi também, né? Então assim, o Yugi acaba vencendo, destruindo os planos ali dos 5 executivos, né? Então os 5 executivos na saga dos Heróis Lendários eles sequestram o Kaiba, levam para o mundo virtual, né? Lá tem aquela pequena saga ali dos Heróis Lendários, né? Eles vencem os 5 executivos. Depois tem uma saga do mundo virtual ali, antes da final da Batalha da Cidade ali, que tem que enfrentar o Merrick, né, e tal. Eles acabam entrando de novo no mundo virtual ali, que o Noah, né, que é um vilão que aparece ali também entre esse período ali. O Noah, ele era o filho legítimo, né, do Gozaburo Kaiba, né. E ele tá preso naquele mundo virtual ali, porque o Gozaburo criou esse mundo virtual para colocar o filho dele lá, e acaba os 5 executivos também que estão lá naquela dimensão ali, naquele mundo virtual. E ali o Yugi e seus amigos têm que enfrentar novamente os 5 executivos, e lá eles tomam forma, cada um toma a forma de um monstro específico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esses monstros específicos estão aqui. Eu vou mostrar cada um toma uma forma de um monstro e tem que enfrentar novamente o Yugi e seus amigos ali, o Seto Kaiba também, né? Tudo amando do Noah ali. E o que acontece? Se um deles vencer, eles podem pegar o corpo. Por exemplo, o Gunsley enfrentando o Yugi. Se o Gunsley vencer, ele pode assumir o corpo do Yugi e sair do mundo virtual, que até então eles não têm mais o corpo físico deles, eles só existem naquele mundo virtual. Então eles tentam assumir o corpo de alguém ali para poder fugir daquele mundo virtual, né? Então o Noah propõe, se vocês vencerem eles, você pode ficar com o corpo dele, né? Do seu adversário. Então assim, é um duelo que se um dos 5 executivos vencer, ele vai ficar com o corpo do seu adversário que ele derrotou, tá bom? Bom, vamos lá, mas antes de mostrar essas cartas e tudo, eu vou pedir para se inscrever no canal, tá? Deixe o seu like se você gosta desse conteúdo de cartas exclusivas, cartas nostálgicas, né? Curte, comenta aí, compartilha com a galera, tá? Então esse aqui é mais um deck de personagem que eu vou colocar como Big Five, né? Que é a junção, cada um jogou uma certa quantidade de cartas e eu peguei todas essas cartas e fundi em um deck só, tá? Criei um deck só porque cada um jogou alguma quantidade pequena, então se a gente juntar tudo, dá para formar um deck aí bem legal. Só dando um adendo final, antes de derrotar os 5 executivos, eles ainda se unem no corpo do Tristan, né? O Tristan, ele acaba recebendo os 5 executivos dentro do corpo dele. O Noah dá uma última alternativa depois que eles são derrotados pelo Yugi e seus amigos. O Noah dá mais uma oportunidade para eles, colocando todos eles dentro do corpo do Tristan para ter mais um último duelo, né? E ali tem um duelo que o Yugi e o Joey jogam em dupla contra os 5 executivos ali controlando o Tristan, né? O Tristan, eles têm mais esse embate ali, que foi o embate final contra os 5 executivos. Depois eles, claro, são derrotados pelo Yugi e pelo Joey. Quem assistiu do Monster sabe. E o Noah vai lá e deleta os 5 executivos do mundo virtual, né? Então o Noah deu a oportunidade, eles não foram capazes de vencer o Yugi e seus amigos. E o Noah vai lá e deleta eles do mundo virtual. Então eles acabam ali e não aparecem mais na série os 5 executivos, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou começar aqui pelas cartas. As cartas principais aqui dos 5 executivos, como eu havia comentado com vocês, vou começar pela uma carta que é o Robot Knight, tá? Esse, se eu não me engano, é o Nesbitt, tá?
Nesbitt na série assume a forma, né, de Deckmaster Robot Knight. Então esse é o monstro que o Nesbitt assume a forma dele. Cada um dos 5 executivos recebeu a forma de um monstro, tá? Recebeu um tipo de forma de monstro, de carta de monstro, né? Então o Nesbitt é o Robot Knight, ok? Vamos pro próximo. Aqui nós temos o Guerreiro das Profundezas do Mar. O Guerreiro das Profundezas do Mar, quem assume esse formato aqui é o Gunsley, tá? Lá só dando um adendo aqui. O Gunsley, ele é o primeiro a duelar, ele duela contra o Yugi, tá? Então ele assume essa forma desse monstro Guerreiro das Profundezas, e se ele vencer, ele tomaria o corpo do Yugi, ok? Então, beleza. Temos aqui o Gunsley, ou Guerreiro das Profundezas. Só uma curiosidade, chegamos aqui no Jinzo, né? O Jinzo é representado pelo Lester. Lester é também um dos 5 executivos, né? Compõe a Big Five, e ele enfrenta o Seto Kaiba, e ali eles usam sempre, todos os 5 executivos podem usar as habilidades do seu monstro principal. Então, por exemplo, se ele assumiu a forma do Jinzo, ele pode impedir as armadilhas de funcionar. Tá? A habilidade de Deckmaster, né, que é o que eles utilizam no formato de duelo com Deckmaster. Então, se ele está no formato do Jinzo, então ele pode negar as armadilhas em campo, né? Então, assim, ele usa dessa habilidade, ok? Muito legal, é o Lester, ou o Jinzo mesmo aí, um dos 5 executivos. Temos o Pinguim do Pesadelo. O Pinguim do Pesadelo, ele tem um duelo contra a Thea, tá? O duelo contra a Thea, ele usa o deck dele baseado em monstros do tipo Pinguim. E também, assim, é o Crump, né? Um dos 5 executivos que está no formato de Pinguim do Pesadelo é o Crump. Se não me engano, acho que ele é um contador ali dos 5 executivos, ele é parte da contabilidade e tal. Então, muito interessante aí. O deck dele é baseado em pinguins, tá bom? Então, vamos pro próximo aqui. Temos o Homem Juiz aqui, tá? O Homem Juiz, ele tem a habilidade de julgar ali, ele é tipo um advogado, é o Johnson, né, dos 5 executivos, ele duela contra o Joey ali, tem um duelo ali bem, tipo num tribunal, né, quem assistiu deve se lembrar aí que teve um duelo no tribunal, e lá ele fica manipulando os jogos ali também, controlando as jogadas. O Joey joga com muitas cartas que dependem da sorte, como o Mago do Tempo, carta que tem que jogar moedas e dados, mas ali o Johnson, ele estava manipulando para sempre que o Joey perdesse, tá? O Joey sempre acabava perdendo, porque ele estava utilizando alguma coisa, alguma habilidade ali para que o Joey perdesse na sorte ali. Sempre que o Joey usava cartas com sorte, ele acabava perdendo, tá? Então esse aqui é o Johnson, ou Homem Juiz ali, ok? Uma curiosidade, só voltar aqui no Robot Knight. Uma curiosidade aqui sobre o Robot Knight, que ele tem um duelo triplo, ele duela com 3 ao mesmo tempo. Ele duela contra a Serenity, que é a irmã do Joey. Ele tem um duelo ao mesmo tempo que ele duela com o Duke Devlin, e é muito interessante ali o duelo triplo, né, contra o Robot Knight. É o único personagem ali que tem que enfrentar 3 ao mesmo tempo, mas mesmo assim deu trabalho, né, foi difícil para eles vencer, porque eles têm cartinhas muito fraquinhas, né, que tiveram dificuldade ali para vencer, mas venceram ali o Robot Knight, ok? Guardei mais uma carta, que é a carta que depois que eles são derrotados e tudo mais, tanto ali na saga do Pegasus, né, e na saga do Noah, né, que é do mundo virtual, eles têm mais uma fusão, né, eles têm uma junção de todos os 5 executivos que formam o dragão. O dragão de 5 cabeças, tá? O dragão de 5 cabeças ali, o Kaiba e o Yugi conseguem vencer também. Lá no início da série eles vencem esse dragão de 5 cabeças aqui, e cada cabeça é representado por um dos 5 executivos, ok? Então essa carta Ais ali é a carta principal que eles utilizam ali para poder enfrentar seus adversários. Muito interessante, tá? Muito legal. O Yugi e o Kaiba vencem, fundindo o Supremo Dragão Branco de Olhos Azuis com o Lustro Negro, tá? Faz uma fusão lá, eles conseguem vencer. E o Yugi e o Joey vencem também. Eles usam Mirage Knight, né? Eles derrotam o dragão de 5 cabeças, ok? Beleza, mostrei para vocês aqui a história aqui com as cartas. Agora eu vou mostrar o deck aqui, as cartas utilizadas pelos 5 executivos, pessoal. Vamos lá, vou pegar aqui o deck. Eles jogaram bastante cartas, tá? Então deu para formar até um baralho consistente aqui, talvez passou aqui de 40 cartas. Mas a maioria a gente deixa de side deck, vou deixar fora, tá? Vamos lá.
Fire Princess, né, princesa de fogo, né, ela causa dano enquanto recupera pontos de vida. Vai ter nesse deck algumas cartas aí de recuperação de pontos de vida e dá pra fazer uns combos bem interessantes com essa carta aqui, tá? Vamos lá. Soldado Canhão, também uma carta legal aí, também foi utilizado pela Big Five, ok? Causa danos também. O Cyber Falcon, né, monstro máquina ali, clássico aí do Yu-Gi-Oh! Pescador Lendário, ok? Uma carta que combina ali com a carta Umi, né? A carta de campo Umi. A Donzela Infeliz, também uma carta aí que foi utilizada. Serpente Elétrica, ok? Torpedo Pinguim, como eu mostrei para vocês lá, é uma junção de todas as cartas utilizadas pelos 5 executivos formando um deck. Quando eles vão enfrentar o Joey e o Yugi, parece que também estão utilizando um deck que combina todas as cartas juntas, tá? Eles uniram todos o deck formando um único deck para enfrentar o Joey e o Yugi, ok? Mas mesmo assim eles perdem, tá? Uma Torpedo Pinguim, bem legal. Temos aqui o Canhão Satélite, uma carta bem legal, também foi utilizada pelo Lester para enfrentar o Seto Kaiba, ok? Tartaruga Catapulta, okay? Também utilizado pela Big Five. Temos Dream Sprite, também bem interessante. Foi utilizado aí. Scalangle, carta clássica do Yu-Gi-Oh! Maga da Fé, também já mostrei algumas vezes aqui vários decks que utilizam a Maga da Fé, inclusive os 5 executivos também tem essa carta. Okay? Temos Mea Shield da Four Face Beast, né? Uma carta também bem clássica aí do Yu-Gi-Oh! Que foi utilizada pelos 5 executivos, pessoal. Temos aqui Penguin Knight, também uma carta ali do deck de Pinguim. Muito legal, foi usada pelo Crump contra a Teia. Injeção da Fada Lily, né? Essa Injeção da Fada Lily, ela é uma carta utilizada pelo Lester, e essa carta é utilizada contra o Seto Kaiba, né? Bem legal. O deck do Lester é uma carta, usa muito baralho de lockdown, né? Ele tenta fechar o oponente não poder atacar, então assim, a Fada Lily, apesar dos pontos de ataque dela serem baixos, ela tem um efeito muito interessante e tem um nível baixo aqui de estrelas, tá? Temos o Iron Shadow Scout, bem legal também. Muito bacana essa carta. Cyberjar também foi utilizada aí pelo Lester contra o Seto Kaiba, né? E tá nesse deck aqui que foi um compilado de todas as cartas dos 5 executivos, como eu já mencionei para vocês, pessoal. Então tá, Cyberjar, bem legal. Temos a Cobra da Água Vermelha Gigante. Essa carta também foi utilizada pelo Grump, né? Ele joga com o deck de pinguins, né? E acaba utilizando também essa carta aqui, se eu não me engano, é ele que utiliza, ok? Bem legal. Temos o Lobo Gigatech, também mais uma carta aí, clássica aí do Yu-Gi-Oh! Também, monstro normal aí, mas faz parte das cartas utilizadas pelo Nesbit, né? Que tá como Robot Knight. Temos Gradium Options. Aparece essa carta aqui, apesar de que não tem o Gradiums nesse deck, mas tem a Gradium Options aqui, ok? Utilizado, então tá no deck. Temos a Parede de Ilusão, carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Muito, muito legal. Um efeito interessante de fazer voltar para a mão e tudo mais. Bem legal. Temos a Senhora Obscura Maria, também foi utilizado pelos 5 executivos. Então, assim, é uma carta de recuperar pontos de vida, que pode combinar com a Fire Princess, né? E outras cartas aí que depende de pagar pontos de vida para fazer seus efeitos, tá? Como a Injeção da Fada Lily e tudo mais. Temos a Perfect Machine King, né? O Rei Máquina Perfeito, utilizado pelo Nesbit na forma de Robot Knight, bem legal, muito forte, então já interessantes. O Grande Olho, temos aí o Big Eye, temos o Dragão do Escudo de um Olho Só, carta muito bacana também. O Armail também temos aqui, legal. O Guerreiro Normal, também clássica aí do Yu-Gi-Oh! Muita gente conhece. O Bolt Penguin, é uma carta aí clássica aí do Yu-Gi-Oh! Quem jogou Forbidden Memories deve conhecer aí o Bolt Penguin. Carta clássica aí, bem interessante. Agora entramos aqui nas cartas mágicas, tá? Utilizada pelos 5 executivos. Temos o Pote da Ganância. Monster Reborn, muito legal. Temos o Cold Wave, também utilizada até pelo Nesbit, né? O Nesbit usa muita carta de gelo, Nesbit não, desculpe, o Crump, né? O Crump que tá na forma de Pinguim do Pesadelo, usa muita carta ali com gelo, com água, então, né, tem essas combinações aqui, tanto você pode ver que tem máquinas, dragões,
guerreiros, tudo misturado aqui desse deck, mas aqui é a junção de todas as cartas aí dos 5 executivos, ok? Temos um Oceano Lendário. Oceano Lendário é uma carta que comba ali até com o Legendário da Fisherman, né? Que eu mostrei para vocês, e também com o Gunsley, né? Ele tá utilizando aquele monstro ali que também comba com a carta Umi, ok? Então tá aqui o Oceano Lendário, que é tratado como Umi em campo e ainda aumenta os pontos de ataque e defesa dos monstros de água, além de reduzir o nível para né? Em o nível de todos os monstros, né? Acaba reduzindo em o nível deles. Então, baixando o nível deles, quem tem 4 estrelas vai para 3 estrelas e tudo mais. Vocês vão até entender. Até aquela cobra, eu mostrei aquela serpente da água ali, cobra vermelha da água, ela também vai para 3 estrelas, vai para 2.000 pontos de ataque. Você vai até entender por que essa carta está aqui, apesar de que ela comba também com outras cartas aqui desse baralho. A benção de Sackbat também foi utilizada pela Big Five, ok? Temos aqui a polimerização. A polimerização foi utilizada por eles, mas não tem nenhuma carta de fusão, a não ser aquela carta do dragão de 5 cabeças que eu mostrei para vocês. É a única carta de fusão ali que eu consegui reunir. Apesar de que, um adendo aqui que eu posso falar, que aquela carta ali no anime, ela tava como um ritual, tá? Não era uma carta de ritual, não era uma carta de fusão, não. A primeira vez que ela apareceu, ela tava como uma carta ritual, tá? Oceano de Regeneração, também mais uma carta clássica aí. Foi utilizado pelo Crump. Só conhece aí essa carta por esse duelo. Foi criada recentemente, acho que não tem tanto tempo, não é uma carta tão antiga, mas foi utilizada aí pelo Crump aí no duelo contra a Teia. Okay? Temos o Meteoro da Fada, para causar dano perfurante no seu adversário, carta de equipamento. Buraco Dimensional, também vou botar a carta aí clássica aí do Yu-Gi-Oh! Temos o Acordo com o Senhor das Trevas. Tá? Essa carta, o Acordo com o Senhor das Trevas, funciona com o Berserk Dragon, né? Infelizmente eu não tenho o Berserk Dragon, pessoal. Não tenho o Berserk Dragon. Vou verificar, eu não tenho essa carta. É uma carta muito importante ali também. Vou ver se eu consigo adicionar essa carta nesse deck. Para fazer aí, já que esse deck vai participar aí do torneio. Já mostrei no vídeo passado. A gente vai fazer um torneio ali de decks de personagem. Vou tentar adicionar o Berserk Dragon também nesse baralho aqui. Para aproveitar essa carta aqui e ter umas jogadas mais interessantes usando o Berserk Dragon. Uma carta muito legal, um zumbi, né? De 3.500 de ataque e 0 de defesa, mas tem um ataque bem parrudo. Foi o último empenho, a última carta jogada pelos 5 executivos ali para tentar vencer o Yugi e o Joey, ok? Temos aqui Provisões de Emergência, também uma carta aí, clássica aí do Yu-Gi-Oh! Muito interessante. Prince of Rabbit, tem essa aqui também, uma carta bem interessante aí também, olha. Que aumentar pontos de vida de acordo com o aumento. Se você jogar uma carta de volta para a mão, a carta que voltar para a mão, você ganha 500 pontos de vida, né? Então, assim, tem cartas aqui que vão fazer retornar para a mão, como, por exemplo, o Pinguim do Pesadelo. Tem uma outra carta aqui também que é a... Deixa eu tentar me lembrar aqui de novo, eu me esqueci. O Paris da Ilusão, né? Ela também faz voltar, então também dá para fazer uns combozinhos interessantes com esta carta. Okay? Temos Reinforcement, né? Essa carta aqui para pegar um monstro guerreiro de nível 4 para a mão, tá com 5 executivos, ok? Então tá aí, foi utilizado, tá aqui nessa lista. Temos a Presa Fácil, tá? Aqui também uma carta bem interessante, dos 5 executivos. Absorção de Magia, tá? Mais uma carta ali que aumenta pontos de vida de acordo com... sempre que um card de magia for ativado, ganha 500 pontos de vida imediatamente. Então, mais uma carta para recuperar pontos de vida. Como mostrei, tem cartas aqui que vão depender de você pagar pontos de vida, como a injeção da Fada Lili, né? Então você precisa estar recuperando pontos de vida para poder continuar utilizando essa carta. Vai ter outras cartas ali que você precisa pagar pontos de vida para manter ela em campo. Temos a Tempestade Pesada, ou Wave Storm, bem legal. Né? Carta clássica aí também do Yu-Gi-Oh! Mas eles utilizam. Uma carta banida há muito tempo também, né? Esse card aqui faz bastante estrago aqui também na batalha. E apesar de que essa carta banida há muito tempo, tá? Esse Full Choice, né? Bem legal. Tá banida aí há tempos, né? Então, mas tá aí, os 5 executivos utilizou e ela vai ser usada nos duelos de decks de personagem. Bem interessante. Temos Desfusão, tá? O Diffusion, né? Todo mundo já conhece essa carta, é uma carta clássica aí para desfundir monstros, né? Monstros fusões ali, desfundir eles ali, uma carta bem interessante.
Temos a espada Pinguim, usada pelo Crump, né? Só usa decks de monstros Pinguim. Carta também, a carta clássica, aí, foi lançada não tem muito tempo, então bem legal. Espada Pinguim, uma carta de equipamento. Temos Dragon's Mirror, né, o espírito do dragão. Mostrei para vocês o dragão de 5 cabeças, tá? Então essa é uma carta alternativa para poder invocar ele, tá bom? Tentar invocar ele, apesar de que neste deck, como mostrei para vocês, não tem 5 dragões aqui. Não mostrei cartas de dragão suficiente para poder fazer essa fusão aqui. Eu tenho que ver como que eu vou proceder com isso daqui. Vou tentar adicionar mais uns 4 dragões. Eu sei que um dragão tem ou 2 tem nesse deck, e eu preciso adicionar pelo menos mais 3 ou 4 monstros dragões nesse baralho para poder usar essa carta efetivamente, poder invocar aí o dragão de 5 cabeças para o campo, tá bom? Então uma carta clássica aí, muitos jogos aí o pessoal conhece, bem legal para fazer o dragão de 5 cabeças. Vamos lá, agora vamos aqui para Driving Snow. Agora são as armadilhas, né? Armadilhas usadas pelos 5 executivos. Driving Snow, carta bem legal, né? Uma armadilha antiga aí, o pessoal conhece, foi utilizada aí pelo Crump, se eu não me engano. A Ordem Imperial, carta clássica, e também que tem que pagar um custo aí de 700 pontos de vida. Você tem que pagar ali para poder manter ela em campo ali ativada e negar os efeitos de magia no campo, né? Então assim você consegue negar as magias usando a Ordem Imperial. Foi uma carta usada pelo Lester, né? Bem bacana essa carta. Temos a União Gravítica, também uma carta utilizada pelo Nester, né? O Nester utiliza essa carta aqui também. Então o que acontece? Monstros de nível 4 ou mais no campo não podem atacar. Então essa carta comba muito bem com o Oceano Lendário, que ele pode baixar o ataque dos monstros de 4 estrelas para 3 estrelas e ainda terem um ganho de pontos de ataque, ok? Pode combar com monstros de baixo pontos de ataque, como a injeção da Fada Lili, né? Ela tem 3 estrelas, mas ela tem um boost de ataque muito grande. Ela pode combar muito bem com a União Gravítica, né? Além de proteger os seus monstros também de você tomar ataques, né? Você pode usar uma Fire, a Princesa de Fogo, combinado com a União Gravítica, e ficar recuperando pontos de vida e causando 500 de dano toda vez ao seu adversário. Então tem diversas aplicações dessa carta neste deck. Carta clássica aí, então é uma carta bem forte aí. Instruções da Tribo, também utilizada pelos 5 executivos, uma carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Vendaval, também utilizada aí pelos 5 executivos. Outro card bem clássico, muita gente conhece, carta antiga aí do Yu-Gi-Oh! Carta Vendaval. Temos as Bênçãos Solenes. Essa carta, ela aumenta 500 pontos de vida cada vez que compra uma carta. Compra uma carta, ganha 500 pontos de vida. Então, uma carta bem legal para recuperar pontos de vida ali e poder aumentar, para você poder ter os seus custos ali, que você tem que pagar pontos de vida para poder manter a Ordem Imperial, para você poder causar dano usando a Fire Princess. Você pode usar ali também cartas como a injeção da Fada Lili, né? Então essa é uma carta ajuda para recuperar seus pontos de vida, para cartas que exigem custo, né? Para poder utilizar seus efeitos. Temos a Life Absorbing Machine, né? A máquina de absorção de vida, também uma carta antiga e bem clássica, difícil de você ver por aqui. É uma carta ali que vai aumentar, né? Você ganha pontos de vida igual ao tanto de pontos de vida que você teve que pagar nesse turno, né? Então, por exemplo, se eu paguei 2.000, eu recupero 1.000, né? Se eu tive que pagar 700 pontos de vida para poder manter a Ordem Imperial, com essa carta aqui eu recupero 350 pontos de vida, sempre a metade do que você gastou, né? Pagando ali no turno, ok? E temos a última carta ali, que é o Big Cat Soldier, né? E finaliza as armadilhas da Big Five. Pessoal, esse foi o deck, foi um vídeo até um pouco extenso ali, tem bastante carta, porque eles usam realmente muitas cartas. Então assim, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha com a galera. E esse mais um deck aí que vai compor aí os 16 decks que a gente vai colocar aí para se enfrentar no torneio aí do Jogos de Ra, né? Eu não sei no vídeo passado, se você não viu, volta lá e assiste. Se você não viu algum deck de personagem ainda aqui do canal, volta lá e assiste aí, que tem bastante conteúdo ali, trouxe bastante deck bacana e vale a pena assistir, tá bom? Valeu, pessoal, tchau, tchau. Os Setokaiba inicialmente eles eram